Se você é o único QA do time, ou você é o QA de uma empresa que diz que não vai pagar por uma ferramenta gerenciadora de plano de teste, ou também é o caso de você estar procurando uma ferramenta e não sabe qual escolher, esse vídeo foi feito para você. Hello, Qualiters! Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. E hoje no vídeo eu decidi trazer algo muito legal. Case.io é uma ferramenta que tem ganhado muito a atenção dos QAs nos últimos meses. Eu venho visto um burburinho no LinkedIn de várias postagens de pessoas falando sobre essa ferramenta. Seja porque ela é uma ferramenta muito robusta já no plano gratuito, até a forte promessa que ela tem de ser uma ferramenta de IA para gerenciar os testes. Então, se você quer saber sobre tudo sobre essa ferramenta, fica nesse vídeo, porque eu vou trazer um review dos primeiros momentos dela aqui comigo, as primeiras impressões que eu tenho dela. Uma das coisas mais importantes do nosso ciclo de desenvolvimento de software por parte de nós QAs é a gente ter uma ferramenta que gerencie os nossos testes. Desde que cenários de teste a gente vai rodar, o resultado que isso gerou, se foi um resultado positivo, se foi um resultado negativo, a gente precisa ter uma ferramenta que nos auxilie nisso, tá? E isso vai desde o bom e velho Excel ou Word, né? Inclusive, aqui no canal tem uma playlist exclusiva de plano de teste que eu ensino a fazer isso com o Excel. Vou deixar o link aqui nos comentários, caso você não tenha visto. Até ferramentas muito conhecidas no mercado. E eu venho trazer uma listinha para vocês, que eu até vou botar aqui na tela para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Se a gente for ver, fazer uma retrospectiva no mercado das ferramentas que existem para a gente gerenciar o teste, existem diversas que são pagas, né? E tem algumas que são gratuitas, totalmente gratuitas, ou tem uma boa parte gratuita e tem alguns bônus, alguns plus que são pagos, tá? Então vamos ver aqui a listinha das ferramentas que existem no mercado e que são muito utilizadas, né? Então a gente começa com o TestRail, né? Primeira ferramenta paga aí, TestRail é a ferramenta mais conhecida dos QAs, que é utilizada em muitas empresas. Nós também temos o QTest, né? Que ele é utilizado muito por empresas que têm automação de testes baseadas em Selenium, tá? E também o famoso Zeppelin, tá? São três ferramentas muito utilizadas no mercado, porém são pagas. Então, você que está aí querendo aprender novas ferramentas, quer estudar elas, vai ser bem complicado de você estudar sobre elas porque elas são pagas, né? Então, a gente pode ver vídeos, mas conhecimento prático não tem, né? Em questão de estudo, falando assim. Aí depois a gente entra nas ferramentas gratuitas, que são ferramentas que estão aí no mercado, são bem utilizadas, né? São bem utilizadas, não, né? São muito utilizadas. E você pode sim fazer seu cadastro e utilizar ela, testar, para você ter aquele contato com uma ferramenta gerenciadora de plano de teste que eu acho super válido, tá? Primeira delas, né? Top 1 dessas ferramentas gratuitas, o TestLink, tá? É uma das ferramentas mais antigas. Eu tive conhecimento, eu utilizei ela muito pouco, mas foi lá no início da minha carreira. Mas é uma ferramenta gratuita, tá? Tem caso de teste, tem relatório, tem integração, tem dupla rastreabilidade. Ela é perfeita. Também tem o Quality, tá? Quality, né? Essa eu confesso que eu não tenho conhecimento, mas fazendo uma pesquisa, ela apareceu entre as ferramentas mais utilizadas, então comentem, coloquem aqui nos comentários se vocês já utilizaram essa ferramenta, se vocês têm conhecimento, né? E nós temos também aqui nessa lista, já se destacando, o Case.io, Quase.io, alguma coisa assim, né? Esses nomes que a gente fica sem saber como se fala direito. Então, já que ele apareceu nessa nossa lista, agora a gente vai falar sobre ele, tá? O que eu posso dizer sobre o Case.io, tá? Ela é uma ferramenta muito simples, tá? De diversas ferramentas que eu já vi no mercado, que eu vi vídeos assim e vi pessoas falando e vendo empresas, ela é a ferramenta mais fácil, sem sombra de dúvida, tá? Ela é a ferramenta mais fácil, ela é simples, ela é intuitiva, ela não tem aquele monte de botão, aquele monte de texto, aquele monte de informação aparecendo na tela. Então, ela é muito simples, tá?
o que facilita e muito, tá? Então, assim, eu criei um caso de teste muito fácil, muito rápido. Um plano de teste também foi muito fácil de criar. Executar os testes foi muito. Isso foi um ponto que me pegou bastante. Executar testes é baseado em checklist. E eu achei isso muito legal, para te ir dando o check a cada step que tu dá. E em caso de tu abrir defeito em um step específico, ele já vincula exatamente aquele step que deu defeito. Então fica muito intuitivo, tá? E diferentemente, eu hoje utilizo o X-Ray como gerenciador de plano de teste. E fica meio confuso no X-Ray essa parte de dupla rastreabilidade. Não fica tão visual que nem no Case.io. Então, assim, eu já gostei muito disso. Gostei muito dessa parte. E a única coisa que o que ficou devendo pra mim nessa primeira parte foi que quando eu abri um defeito fora da execução de teste, do tipo, ah, chegou um defeito de produção, ou alguém te reportou um defeito e tu não estava executando um teste, quando eu cliquei para criar o defeito, não deu a opção de eu vincular um caso de teste. Isso me pegou bastante, porque imagina, você abrir um defeito e você não poder vincular o cenário de teste que vai validar a correção daquele defeito. Isso foi algo que eu senti falta. Já quando a gente está executando um teste e vincula um defeito a partir da execução, aparece essa dupla rastreabilidade. Pode parecer uma coisa muito idiota, mas faz uma completa diferença, tá? Faz muita diferença, tá? Ahn, Outros pontos bastante que a gente pode falar é ele tem a opção de importar seus casos de teste. Ou seja, eu, Priscila, estou com o X-Ray na minha empresa e decido migrar para o Case.io. Eu posso pegar, exportar os meus casos de teste do X-Ray e importar para o Case.io. Ou seja, eu não vou precisar ter que botar na mão um a um. Então, isso é uma ótima funcionalidade. Você deve estar se pensando, mas Priscila, isso não é em todas as ferramentas? Tem ferramentas que não fazem isso. Ou que fazem isso no plano pago. Isso já é possível de você fazer no plano gratuito. Então, isso é ótimo. Então, imagina, tá? Vou botar eu no meu caso, tá? Porque realmente eu estou cogitando isso, tá? De trazer essa ferramenta para minha empresa. Imagine eu, a minha empresa paga o plugin do X-Ray. Imagina se aí eu quero migrar para uma ferramenta gratuita. Meu chefe já vai ficar feliz da vida, porque eu vou continuar agregando qualidade e com uma ferramenta gratuita, vai amar. Só que imagina o tempo que eu ia perder para fazer essa migração de uma para outra. Então, daqui a pouco eu demoraria um mês, dois para fazer toda essa migração entre o meu trabalho, né, que eu tenho que fazer. Então, isso de ter essa disponibilidade de fazer essa importação de casos de teste no plano gratuito é excelente. Tem ferramentas que cobram para fazer isso, tá? Um outro ponto que eu gostei muito, tá? E que é muito importante: apps de integração. Como assim, apps de integração? Bom, trazendo para o meu contexto. A minha empresa utiliza o Gira para gerenciamento de tarefas. E por isso eu utilizo o X-Ray, que é um plugin que está dentro do Gira para fazer meus casos de teste. Então eu tenho a dupla rastreabilidade muito fácil dos meus itens, tá? Eu consigo navegar entre um item de teste, um defeito, uma história, um épico muito facilmente. E o Case.io tem isso também. Ele tem essa parte de plugins, então eu consigo conectar com diversas ferramentas, tá? Não são tantas ferramentas como tem o Gira, porque a infraestrutura do Gira, né? Mas o Case.io tem muitas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. O Gira é uma delas, GitHub, Jenkins, Slack, ou seja, a gente consegue fazer integrações do nosso gerenciador de plano de teste com essas ferramentas de forma muito natural. Uma coisa muito legal que eu gostei. Ele faz a integração dos nossos cenários de teste, do nosso plano do gerenciador, com os testes automatizados. Mas esse ainda está no meu backlog para estudar, tá? Mas o que que eu vi da documentação deles, tá? A gente consegue gerar automação de teste, tá? Por exemplo, fiz automação de teste no Cypress. E a minha pipeline é no GitHub. O que que eu vou fazer? Eu vou ir instalar o app, o plugin do GitHub,
dentro do case e vou fazer esse vínculo do, do plugin do GitHub, informando qual é o repositório que está minha automação, informando a branch, informando tags e vincular com a minha execução de teste, com uma execução que tu já vai pré-determinar, tipo, ó, nessa execução tem todos os cenários automatizados. E aí ele vai fazer o vínculo. Obviamente, vai ter umas tags que tu vai botar na tua automação para fazer o vínculo, ó, esse cenário é esse cenário no case. E ele vai fazer esse vínculo. Quando rodar, quando tu der o play no Case.io para rodar esses testes automatizados, ele vai gerar a pipeline no GitHub, vai rodar os testes automatizados e vai cruzar essas execuções. Ou seja, aquela lista de testes que tem no Case.io, quando passar na pipeline, ele vai dizer assim, ó, esse cenário passou, então vai dar passado no Case.io. Se falhar algum teste da pipeline, vai informar que falhou na tua execução do Case.io. Tá, eu sei que você quer saber sobre essa inteligência artificial. E assim, como eu disse, o Case.io, ele é uma ferramenta gratuita e paga. E infelizmente, essa parte de inteligência artificial só está disponível nos planos business. Ou seja, a ferramenta, você vai ter que pagar a ferramenta para fazer isso. Mas o que que essa inteligência artificial faz, Priscila? Ela promete tanto escrever seus testes através de um prompt de comando, até gerar a automação dos seus testes manuais. Ou seja, ela vai pegar um teste manual e gerar todo o script de código e fazer essa automação. Essa é a promessa que a ferramenta traz. Infelizmente, não existe demo, né? Não existe tipo 7 dias de uso ou alguma coisa do tipo, como algumas ferramentas disponibilizam até para te saber se tu gosta, se tu não gosta, antes de comprar o plano de business. Infelizmente, não temos essa opção, tá? Então, irei ficar devendo essa informação, mas saibam que existe essa opção. Como, né, a gente fecha esse vídeo, né? Minhas considerações, né? As minhas considerações são o seguinte: ela é uma ferramenta incrível para o que agrega, tá? Ela é uma ferramenta bem robusta de gerenciamento de testes, tá? Tem muita coisa no plano gratuito, muita coisa que outras empresas cobram. Ela é uma ferramenta muito simples de se utilizar. E, esqueci de um ponto, ainda bem que eu olhei aqui meus bullet points, tá? Reporte, ela gera reporte em duas opções. E isso eu achei incrível. A primeira opção é disponibilizar o reporte do seu teste em URL, em link. Ou seja, diga adeus a arquivos de PDF, porque você gera aquele link e fica disponível. Então você pode colocar aquele link no comentário de uma história, no comentário de um defeito, informando que aquela tarefa passou. Ou você pode mandar para o seu gestor para um cliente, alguma coisa, através do link. Mas também, se você gosta do bom e velho PDF, é sim possível também você exportar o resultado da execução em PDF. Então, aqui ó, mais um ponto positivo para essa ferramenta, tá? Então, gente, é esse a revisão inicial, minhas primeiras impressões com Case.io. Espero que vocês tenham gostado dos videozinhos que eu fui deixando aqui ao longo do vídeo, demonstrando tudo que eu tava falando para vocês. E seguinte, como eu já dei spoilers ao longo do vídeo, eu estou pensando seriamente em trazer essa POC para dentro da minha empresa. Porque além de ser uma ferramenta gratuita, como eu falei, a gente utiliza hoje o X-Ray e é uma ferramenta paga e bem carinha, né, gente, em dólar, porque a gente paga por licença de pessoa. Eu achei esse case aí muito completo para a versão gratuita, tá? Então, assim, eu irei estudar muito mais sobre ele. Então, se você quer saber mais e acompanhar essa jornada, assim, no passo a passo, desses videozinhos que eu fui mostrando pra vocês, se vocês querem saber no passo a passo como que funciona, comenta aqui, Pri, hashtag, põe assim, Pri, faz curso pra nós que eu irei atender o pedido de vocês, até porque esse canal está tão vazio de cursos novos, né? Então a gente ficaria, eu acho que ficaria bem interessante, né? Publicar aqui, mas para isso vocês vão ter que comentar e interagir muito com esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever nesse canal se você assistiu aqui até o final e não se inscreveu. Se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo
para que muitas pessoas engajem nesse vídeo para a gente trazer aí mais um curso gratuito para o canal. Gente, beijos para vocês, espero que vocês tenham gostado e tchau!